teu servo, colocou ele, meu Deus, na tua dispensação, bem-vindo ao Senhor nessa noite. Continua falando conosco. Eu já te agradeço e agradeço também a minha oportunidade. Amém, amados. Oh, glória. Deus é bom, né, irmão? Estou aqui com muita dor na perna, mas a gente prega. Amém? Graça e paz. Toda a igreja, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Aleluia. Eu quero chamar você nessa noite para a gente comer um cordeiro. Feliz Páscoa, né? Eu não vi ninguém dar Feliz Páscoa aqui, irmão. Feliz Páscoa para a igreja que está aqui, amados. Amém. Jesus, ele ressuscitou, igreja. Jesus está entre nós. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 8 e versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 12, verso 8 e verso 9. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Naquela mesma noite comeram a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Perdão, deixa eu ler de novo. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, repita comigo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimem. Senhor Deus, Pai poderoso, essa é a tua palavra que será ministrada. Usa-nos conforme a tua vontade, que venhamos diminuir, Pai, mas que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E tomar vossos assentos. Meu filho, deixa uma melhoradazinha. Glória a Deus. Irmãos, antes de trazer a mensagem, eu quero até me desculpar com uma família, que é a família da irmã Severina. Eu peço que vocês venham para a gente fazer a apresentação logo do bebê, para não deixar para o final. E também teve um outro casal que queria apresentar, só que eles queriam apresentar na Santa Ceia. E eu falei que na Santa Ceia era um pouco complicado, porque já tem um monte de situação. E eu pedi para vir em outro culto, mas aí o pessoal não veio. Mas traz a criança aqui para apresentar. Está com quanto dia que nasceu, irmão? 13, 15 dias. Há 15 dias atrás, eu não tinha tomado remédio para dormir, mas eu estava meio grogue do sono, de tanta coisa. E a irmã ligou, irmãos, num desespero tão grande. Minha filha acabou, pode subir para cá. Teu pai, meu irmão, pai, está doente. A minha filha acabou, ela estourou e aquela coisa toda, pastor, e eu me acordei meio azulado. Digo, meu Deus, era 1 hora, né, irmão? Era 1 hora. Irmãos, eu sou sincero, Deus deu livramento à senhora e a mim naquele dia. Pastor, você vai entender por quê. Eu não estava com condição de dirigir, não estava. E era para socorrer, né? E daqui a pouco ela grita, pastor, a moto caiu aqui, o motoqueiro caiu. Que agonia danada dessa? Eu passei uns 5 minutos na cama assim, meio azulada. Aí daqui a pouco ela liga, pastor, a polícia passou aqui, ela vai no carro da polícia. Amém, Jesus, o Senhor me dê graça. No carro da polícia tem uma sirene, vai levar ela direto. E deu tudo certo. Está aqui a bebezinha. Pega o óleo ungido, pastor. Já ungiu? Como é o nome dela? Maria Laura. Aleluia. Igreja, vamos ficar de pé só um pouquinho. A Bíblia fala que há uma diferença de consagrar. Já ungiu. Há uma diferença de consagrar ao Senhor e apresentar.
Tem muita gente, eu vou consagrar meu filho a Deus. Ó, se você consagrar no altar, você está dando ele para Deus, para a obra. E tem muita gente enganchada aí, pastor, que foi da tua obra, Deus aceitou e a pessoa não dá certo fora em qualquer lugar, não, né? Só dá certo no altar. Uma coisa é consagrar, outra coisa é apresentar. A senhora quer consagrar ou apresentar? Também não está entendendo, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos apresentar a bebezinha ao Senhor. Livro de Lucas, baixa só um pouquinho lá, Lucas capítulo 2. Aleluia. Lucas 2, verso 22. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui um dia é o Pedro, né? Aqui um dia está o Pedro, é Pedro, né? Está aqui sendo apresentado também. Diz assim, 2:20. Lucas, eu estou em Marcos, é Lucas 2:22. Aleluia. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Aleluia. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na lei, referida à lei, um par de rolinhas ou 12 pombinhos. Isso aqui é a questão da lei, mas nós estamos aqui, Maria Laura, para apresentar a Maria Laura ao Senhor Jesus. Laura, né? Maria Laura, não é isso? Em nome de Jesus Cristo. Estenda as mãos, igreja. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, está aqui a pequenininha Maria Laura, Senhor. Que nós, como tua igreja, nesta noite apresentamos ela no teu altar, abençoando sua vida, a vida de sua mãe, sua família, sua vovó, irmã Severina. Pai, que o Senhor venha de encontro a esta pequena, Pai, guardando, livrando de todo mal, e que ela seja a luz, Pai, sobre a vida de todos aqueles que o Senhor veio abençoar através da vida dela. Pai, nós abençoamos a vida da Maria Laura, Senhor, no teu nome, Jesus. Amém, Pai. E a igreja diz amém, graças a Deus. Depois perguntar todinho que a gente vai fazer o certificado, viu? Amém, igreja? Poder sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está aí a Laurinha, né? Veio à terra. Foi forte naquele dia, né? Disse Jesus, só me livrou, Pai, que tinha que ir para o poço. Eu estava tentando nem sair do poço que eu estava. Eu digo, Jesus é forte. Amados, hoje é Páscoa. Comeram muito chocolate? Não, tem chocolate daqui a pouquinho para comer. Mas eu quero, antes da gente comer algum chocolate, eu quero convidar você para comer o cordeiro comigo nessa noite. Eu sinto no meu coração um desejo muito grande nesse período de fazer um culto, e até agora não foi possível, onde a gente pudesse ter 2, 3 cordeiro assado, porque a Páscoa, diferente do que o mundo aí ensina, do que as religiões ensinam, não é o peixe que deve ser comido, é o cordeiro. Ontem eu estava, fui na casa de uma pessoa querida e aquelas preparações de tanta coisa, disse, não, sexta-feira, sexta-feira, está passando tempo. E não, vai comer, eu não vou não, vou só vir dar um abraço. Mas isso aqui é peixe, não, peixe é normal, a gente pode comer peixe qualquer dia, irmão. Qualquer dia da semana, do ano, a gente pode comer o peixe. Mas o símbolo da Páscoa não é comer peixe. Não tem nada a ver com peixe. E a pessoa disse assim, isso é besteira, tem nada a ver, nem tudo que está na Bíblia a gente deve seguir, não. E eu disse, meu Pai, tenha misericórdia. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, escute bem, passou 430 anos para sair do Egito. 430 anos, 4 gerações, para que o pecado dos amorreus fosse purificado no povo. E esses 430 anos não foi fácil. Foi uma vida de escravidão, uma vida de sofrimento. O povo sofria. As construções do Egito, aquelas cidades egípcias que nós vemos muitas falarem no dia de hoje, outras foram soterradas,
Foi os braços dos filhos de Deus que fizeram. Foram construídas pelo povo do Senhor debaixo de sofrimento, debaixo do chicote da escravidão de Faraó. O povo sofria muito. A Bíblia diz que Deus escutou a dor do povo, escutou o gemido do seu povo e levantou um libertador. Quem foi esse libertador? Foi Moisés. Mas ainda durou um período para que Moisés ficasse pronto, para que Moisés tivesse a sabedoria vinda de Deus para lidar com as situações, porque trabalhar com pessoas não é fácil. Você quer ver uma coisa? Repare bem, aqui em 2010, acho que antes de 2010 tinha a Ilha Angelita ali no centro, né? Não é isso? Quem se lembra dessa ilha? Ilha Angelita, que era uma favela que tinha lá do outro lado do rio, e teve a enchente. Aquela favela foi levada pelas águas do rio. Todas as pessoas que ganharam casas, que saíram daquela parte ali, ganharam casas, mas a boa parte delas venderam. Só fizeram ganhar casa e venderam. Eles moravam numa casa que não era uma casa boa para se morar, mas muitos não abriram. Foi assim, jogou fora. Teve muita gente que jogou fora a troco de banana. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Porque as pessoas viviam uma vida de sofrimento, mas não tinham a mente liberta. E quem não tem a mente liberta, você pode dar o dinheiro que for, a pessoa volta de novo para o problema. Ela volta de novo para aquela situação. Então Deus não podia libertar Israel sem primeiro tratá-los. Deus não dá a bênção a mim e a você sem primeiro nos tratar. E é por isso que tem um processo, e muitas das vezes nós não suportamos esse processo. Quem conhece a palavra de Deus sabe que o Senhor prova o seu povo em 10 situações e humilha todos os deuses que tem no Egito. A última praga foi a praga que era a morte dos primogênitos, e o Senhor disse: olha, essa é a última praga que vai ser anunciada. E Faraó vai libertar vocês. Agora você tem que sair às pressas. Não é para ficar demorando. Olha, a volta de Jesus está mais perto do que nós imaginamos. Ontem eu fiquei assim um pouco até assustado, porque a gente vai pesquisando, estudando. Tem muita gente em São Paulo, aqui no Nordeste, não sei se já começou, mas mais no sul do Brasil, vendendo a íris dos olhos, não é isso, né? A íris dos olhos. E a gente achava que a nossa digital era o mais importante. Não, é a íris dos olhos que é o mais importante. E segundo falam, e a Bíblia fala de uma matança assim, de uma terça parte da terra que será morta. E segundo dizem que esses dados, olha só, esses dados dos olhos das pessoas que estão vendendo é para ser colocado nos robôs que vão ser feitos. As pessoas que vão morrer vão ser substituídas por robô. E parece até loucura que a gente está falando, mas quando você começa a meditar na palavra, você vai dizer assim: meu Deus, tenha misericórdia. A gente tem aí sendo anunciado a criação de 1 bilhão de robôs até a meados de 2027, 2030, por aí. E muitas pessoas dizem: não, mas a Bíblia diz que João viu, Daniel viu os últimos dias, os últimos acontecimentos. E nós estamos passando por esse período de uma tecnologia tão avançada. Eu não sei se você, eu ontem eu estava estudando, eu até gravei, rapaz, em Lucas, eu vou até trazer recentemente. Agora em novembro, a China, ela já lançou a 6G. A gente ainda está navegando na 5G, mas a 6G, a internet, a tecnologia 6G já foi lançada. E o que é que isso significa? A gente até não sabe nem explicar 100%. Mas que o tempo vai ser avançado 100 anos-luz. E eles estão anunciando que até meados de 2030, ou no máximo daqui a 10 anos, cura de paralisia, cegueira, todo tipo de enfermidade que você imaginar, ela
elas não vão ser mais problema, porque serão curadas. E a Bíblia fala que Satanás virá com todo o poder e prodígio de mentira. Olha só, irmãos, nós estamos a um passo de ver o diabo agir e governar. Por que, pastor? Porque nós não vamos ficar aqui não. Quem ficar aqui, quem vai sofrer. Mas ele está às portas. Todo o poder está sendo dado a ele, está sendo preparado para ser entregue. Já tem 56 nações que já assinaram, inclusive no meio dessas nações, nosso querido Brasil, que já assinou para concordar em um governo único. Um único governo mundial. Nós caminhamos a passos largos para os dias que antecedem o arrebatamento da igreja. E é necessário que a gente esteja pronto, porque a igreja sairá daqui desse mundo também às pressas. E a Bíblia diz que é não abrir e não fechar de olhos. É não abrir e não piscar de olhos, que você vai sair daqui da terra. Então Deus ele chega para Moisés e diz: olha, Moisés, diga para os filhos de Israel que se preparem, porque eles vão ter que sair nas carreiras. Ele não pode ficar se perdendo tempo com nada. Para eles saírem, tem que assar um cordeiro. E cada casa vai ter que comer um cordeiro. Mas eu quero chamar você primeiro, desejar uma feliz Páscoa. Quem sabe o significado de Páscoa aqui, irmãos? O que é Páscoa? Cadê a igreja que se batizou porque isso foi dado no ensino do batismo? O que é Páscoa? O que é Páscoa, igreja? Não é coelhinho não, é cordeiro. O que é Páscoa? Igreja Santa do Senhor. A Páscoa, repita comigo: Páscoa é morte. Olha, irmãos, Páscoa é morte. Páscoa é sepultamento. Até a igreja, você não é para o culto hoje. Páscoa é morte, vamos lá, irmão. Páscoa é sepultamento. E Páscoa é ressurreição. Nosso Jesus não está morto não, irmão, ele ressuscitou. Você pode dar uma aplauso por isso? Você pode dar uma glória por isso? Você pode louvar o nome do Senhor por isso? Hoje é dia de nós estarmos alegres. Aleluia. Agora escute. Páscoa também significa passagem. Jesus nos chamou para sair das trevas e ir para a sua luz. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo ele vai dizer que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. É Jesus o nosso Cordeiro. Crente não tem nada com coelho, embora o coelho seja um animal muito dócil, muito bonito de se criar. Eu tenho uma coelha em casa, ali, a gente brinca muito com ela é muito tranquila. Mas o coelho não é o símbolo da Páscoa. Coelho não tem nada a ver com Cristo. É uma mentira que, infelizmente, Roma contou e até hoje muitos ficam presos nessa parte. Pastor, e o chocolate é tão bom? Nunca pregamos que é pecado comer chocolate. É tão tal que a gente, todos os anos, já tem acho que quase 10 anos que fazemos isso, a gente compra barra de chocolate, derrete e faz um cordeirinho da Páscoa que você vai receber daqui a pouco, vai comer um cordeirinho de chocolate. Então o problema não está aí, o problema está na mentira que se falaram a respeito desse assunto. Mas vamos lá, quem gosta de cordeiro aqui, irmão? Gosta de cordeiro? Eu vi a Maria balançar a mão assim, ela gosta. Então vamos comer o cordeiro? Quem quer comer cordeiro nessa noite? Como eu queria ter um cordeiro aqui, como eu queria. Essas partes que eu vou oferecer agora do cordeiro espiritualmente é bom demais. Por quê? Porque eu queria que você imaginasse agora num carré francês, parte do cordeiro. Conhece, pastor? Sou trabalho com carne, né? O carré francês do cordeiro é a parte boa. Pastor, não sei nem o que é isso, né? Eu também não sabia não, porque dá para saber. Carne molinho, com, né? Tem a
picanha do cordeiro. O que é a picanha do cordeiro, irmão? Quem deseja comer um pedaço da picanha, aqui só tem do boi, tem do cordeiro. Tem a picanha do cordeiro também. Olha só outro pedaço de carne boa do cordeiro. A costela. Quem quer comer um pedacinho de costela hoje? Assada na brasa, com um tempero especial vindo do céu. Olha só, quem quer comer uma paleta do cordeiro? O que tal o pernil? As partes mais nobres do cordeiro. O que é que isso significa, pastor? Isso significa o Jesus que dá a bênção. O Jesus que quando a gente clama as coisas acontecem. O Jesus que vem e dá aquela casa dos sonhos que a gente quer. Ah, pastor, esse Jesus eu quero, que está me dando uma picanha por comer, pastor. Esse Jesus que está me dando um pedaço de pernil, que está me dando uma paleta, que está me dando um carré francês, oh pastor, esse Jesus é maravilha. Esse Jesus que é só vitória, agora é só vitória, é só vitória, é só vitória, né, irmão? Esse Jesus é bom demais, quem é que não quer ele? Esse Jesus que não tem problema, não tem deserto, que demônio não se atravessa no meio. Esse Jesus que nos dá roupa nova, que não deixa faltar nada e ele não deixa. Esse Jesus eu quero, pastor. Eu como esse cordeiro, chupa até os ossos, se for para fazer, pastor. Deixa aí, eu estou com esse Jesus e não abro. Quem quer comer desse cordeiro hoje? Eu quero. Você não quer não? Não quer não esse cordeiro assado? Imagina um cheirinho. E não é todo mundo que sabe assar carne de cordeiro não, né? Tem um casamento para a próxima semana e não vou perder, né? Além do noivo, né? Para ficar bem claro para a igreja, os irmãos já são casados no civil, eles só vão oficializar no religioso, né? Eu ouvi uma história que tem um cordeiro, um carneiro, é uma coisa assim, né? Lá tem três, é forte. Após o senhor prepara esse carreiro francês lá, dá uma provadazinha, a paleta, né? O negócio é sério, né? É bom, né, irmão? Quem não quer as coisas boas que o céu oferece? Porque quando Deus ele chega para Moisés, ele diz assim: Moisés, eu tenho visto o clamor do meu povo e vou levá-los para uma terra boa, que emana leite e mel, terra onde as coisas acontecem, terra que a gente não tem dificuldade. O Senhor está dizendo: vocês vão comer o melhor. Mas ele não disse para Moisés o processo do Egito até chegar na terra. E talvez não foi proposital, porque cada pessoa reage de uma forma. E a gente, quando lê as Escrituras, também saudando os irmãos que estão pelo Instagram, a gente, quando lê as Escrituras, a gente sabe que tem pessoas que elas reagem de diferentes formas quando estão passando por lutas. Só que a ordem de Deus aqui é que o cordeiro tinha que ser comido de 3 formas. 3. Primeiro, ele diz assim: asse no fogo. O cordeiro está assado, irmão, na sua vida. Tem brasa do Espírito dentro de você. A palavra aqui, irmão, no seu coração, você sente vontade de estar perto dele. O cheiro de Cristo está na sua vida. Exala o cheiro do Senhor na sua vida. Porque quando a gente está vendo uma carne assando no fogo, cheira ou não cheira, irmão? Você sente ou não sente o cheirinho dela? Dá vontade ou não dá de pedir um pedaço? Quem é que não já passou por alguém fazendo churrasco e disse: rapaz, que vontade de pedir um pedacinho? Ou não tem? Como é que tem? Né? Outro dia eu vinha no carro com o Natan disse: que cheirinho no carro passando, o churrasco na rua, o menino está sentindo o cheiro, que cheirinho de carne. Então é bom, mas Jesus, ele nos convida primeiro a comer a cabeça dele. O que é a cabeça do cordeiro? Glória a Deus! Aleluia! É a cabeça do cordeiro, ela terra. Quem quer comer a cabeça do cordeiro? Aleluia! A irmã disse que nem de cabeça gosta.
Quem quer comer a cabeça do cordeiro? Você quer comer a cabeça do cordeiro? Porque quando a gente olha para esse texto, se eu pegasse aqui a cabeça de um cordeiro e colocasse aqui na igreja, na frente, você teria até um certo receio até de olhar. Imagina uma cabeça de cordeiro toda queimada e Deus dizendo: coma, você tem que comer. Agora, por que temos que comer a cabeça do cordeiro? A Bíblia vai nos dizer, escute bem, livro de Colossenses, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, 1:18, vai dizer que Jesus é o cabeça da igreja. Toque no seu irmão e diga: se você não comer a cabeça do cordeiro, não tem parte com ele. Porque a cabeça fala de direção. Deus está dizendo: você quer andar comigo, tem que andar na direção do meu filho, tem que andar de acordo com a vontade dele. Aleluia! E nem todo mundo, irmão, quer andar na direção de Deus, porque a direção de Deus muitas vezes vai contra a minha e a sua vontade. Olha só o que Deus faz. O profeta Oséias, um homem que não tinha nada de errado assim na sua vida, um homem sossegado. Aí Deus olha para o profeta e diz assim: ô Oséias, eu tenho um negócio para você. Você vai, pega uma mulher prostituta e se casa com ela. Olha, irmão, você tem ideia do que isso significa? A palavra do Senhor foi dirigida a Oséias, filho de Beer, nos dias de Uzias, Jotam, Acais e Ezequias, rei de Judá, e no dia de Jeroboão, filho de Joás, rei de Judá. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta e tenha filho de uma prostituta. Olha a vontade de Deus do profeta. Vá ali no primeiro prostíbulo que você achar e pega uma prostituta de lá de dentro e dê nome para ela e case com ela. Se Deus chegasse para algum desses jovens agora e dissesse assim: vá ali o prostíbulo que você achar, o mais perigoso que tiver aqui em Rio Lago, tire a primeira prostituta que você vê na frente e se case com ela, dê seu nome a ela. A irmã falou: está repreendido. Imagina você passando pelas ruas e as pessoas dizendo: olha quem casou com aquela prostituta, foi fulano. O profeta está casando com uma mulher que muitos homens já conhecem. Olha que humilhação o profeta está passando, porque aonde ele passa, alguém diz assim: eu já conheço essa. E eu não quero só que você se case com ela, Oséias, eu quero que você tenha filhos. Imagina. E sabe por quê? Porque Deus está dizendo assim: eu vou falar através da vida do profeta. Chamei ele para ser profeta desde o ventre, e através da vida dele eu vou mostrar para Israel que Israel é uma prostituta aos meus olhos, que eu sou humilhado, sou ofendido,
É por isso que eu sou rejeitado por muitos, porque prego a verdade. Eu não tenho nada contra, irmão. Escute bem. Mas tem hora que a gente tem que botar aquilo nos is. Quem quiser pintar a igreja de preto, que pinte. Quem quiser deixar a luz piscando, que deixa. Aqui não vai. Aqui não. Aqui a gente vai seguir na direção que Deus nos deu até o final. Nunca proibi crente nenhum de pregar em igreja alguma. Mas agora eu de ontem para cá, pastor, o Senhor me inquietou. E eu só libero crente dessa casa, com a minha bênção, a bênção pastoral, para ir para outra igreja, se for para uma igreja que defende os mesmos princípios que nós. E outra, pastor, vou pregar na igreja tal, vai, então manda o pastor me mandar os dados da igreja, para ver se a igreja está toda mesmo legalizada, certinho, de acordo com a vontade de Deus, porque o que tem de pirata aí fora, o que tem de coisas que não são do agrado do Senhor. Porque não dá, irmão, para a gente sofrer. Eu estou aqui pregando cheio de dor. Isso aqui é retaliação. E a gente sofrer, ensinar e jogar tudo fora, porque aí está aí os demônios usando pessoas e distorcendo a palavra, e a gente ficar como se a gente não tivesse nada a ver. Tem tudo a ver, sim. Nós temos uma doutrina, nós zelamos por ela, e ela tem que ser obedecida. Ela tem que ser obedecida. Essa casa tem regra. Aí está vendo as coisas andando de ladeira abaixo, irmão, e a nossa salvação tem que ser preservada. Mas voltando aqui, são poucos que querem andar na direção do Senhor. Às vezes a pessoa está debaixo do conselho de alguém e não do de Deus. Você quer ver uma coisa? Quando se casa, o que é que diz quando se casa? Qual é a palavra que se diz quando está casando? Vou dizer no sábado. Emanuel Júnior, uma pastor por respeito, você promete amar a Elane Santos, né? Elane Batista, não é Batista? Não é o Batista dele, né? Já está o Batista, né? Você promete amar, cuidar dela, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Aí ele vai dizer sim para mim ou para Deus? Para Deus. Mas na hora que ela começar a dar trabalho, ou vice-versa, essa palavra vai valer nele? Na hora que de repente ela se tornar um fardo, ou o Senhor se tornar um fardo para ela, essa palavra de na saúde e na doença vai valer? Na riqueza ou na pobreza vai valer? A irmã está dizendo não. Mas é a vontade de Deus ou é a sua? É o desejo de Deus? É por isso que comer a cabeça do cordeiro não é fácil. Porque o cordeiro diz assim para o casamento: bicho que foi dito que não pode repudiar a mulher por qualquer motivo. É proibido que aquele que deixasse a esposa ou vice-versa, a não ser por infidelidade, está em adultério. E o que se casar com ela está em adultério também. Olha o que é que Jesus está falando. E biblicamente há 3 motivos, e são poucos falados: infidelidade, violência e repúdio. Mas nem todo mundo quer obedecer a vontade do cordeiro. Porque a vontade do cordeiro dói. Imagina agora, eu vou lutar por um homem que não vale. Eu fico às vezes olhando, e me perdoe, eu sou chato, me perdoe, Japonesa Denise. Eu estava gravando o seu comportamento esses dias. Será que a gente encontra pessoas como a senhora nos dias atuais que lutou, a
Quantos anos você conhece a irmã? Quantos anos você conhece ela? Eu pelo menos há 35. Foi fácil ganhar seu esposo para Jesus? Foi fácil? Não. Mas ela ganhou. Ela ganhou. Eu não vou nem entrar em detalhes, se quem conhece sabe que ela sofreu bastante. Mas ela não desistiu dele. Quantos conselhos a senhora recebeu para deixar? Tantos. Deixa ele. Deixa. Eu escutei várias vezes. E ela dizia: não, 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 não. E tinha motivo ou não tinha para deixar? Se ela quisesse tempo de Deus, ela tinha motivo de sobra. Mas ela decidiu lutar, porque a vontade do Senhor prevaleceu na vida dela. Eu sei que não foi fácil, não está sendo fácil, porque na hora que ele se converte, ele não passou um mês na presença do Senhor convertido, praticamente, ou melhor dizendo, um mês, exatamente um mês. E Deus preferiu recolhê-la, ela está aqui enlutada, mas não desistiu. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Aonde ele está agora, com Cristo, ele está dizendo assim: a minha salvação foi 100% por causa dela. Eu estou salvo, minha alma está salva por causa dela. Porque o apóstolo Paulo diz assim: o marido é santificado na mulher, a mulher é santificada no marido. Eu sei que tem diversas situações, mas às vezes a vontade de Deus ela vai contra nós. Oséia se casa, tem filho, e cada filho tem um significado. Vou deixar isso como uma ministração lá na frente. Você quer ver outra coisa da vontade de Deus? O Senhor usa Jeremias. Quem aqui, irmão, escute bem, quem aqui gosta de se render ou de ser decretado derrotado? Quem aqui quer dizer assim: eu fui vencido pelo adversário, fulano me venceu, ou coisa desse tipo? Quem quer dessa forma? Ninguém. Mas Deus levanta Jeremias, e Jeremias, usado por Deus, ele vai até o rei, aleluia, chega para o rei e diz: rei, o senhor tem que se entregar, aleluia. Zedequias, capítulo 38, verso 14. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença. A terceira entrada na casa do Senhor, ele disse: eu quero perguntar algo a você, não esconda de mim. Jeremias disse a Zedequias: se eu disser algo, por acaso o Senhor, rei, não me matará? E ele mesmo lhe dê conselhos, o Senhor não me escutará. Então Ezequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não o matarei, nem o entregarei nas mãos dos homens que querem matá-lo. Olha assim, que querem matá-lo. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, rei, o Deus de Israel, se você se render voluntariamente, está vindo aí o inimigo querendo lhe prender, e eu quero que você se renda. Olha que coisa. Eu quero que você se entregue. Se Deus disser para você assim: minha filha, eu sei que você é ofendida, eu sei que você está sofrendo, mas eu quero que você se cale. Você vai fazer o quê? Não, pastor, não dá para me calar, porque o marido é assim, o filho é assado, o sobrinho assim, ou quem quer que seja dessa forma, e Deus está dizendo: mas eu quero que você feche a boca. É fácil comer a cabeça do cordeiro? E se for uma mulher dessas mulheres que é metida a macho, mulher brabona, que quer pegar o cara pelo bigode,
Enquanto você não calar, enquanto você não parar de ser essa mulher encrenqueira, eu não acho na sua casa. Olha. Porque tem mulher, irmão, que às vezes ela não abre nem a boca, mas ela nas atitudes, ela faz o cara ficar invocado. Ela não dá um tiro, mas se acorda com raiva, dá umas porradas na panela, bota a comida meio enjoada, e você olha para ela e que diabo deu nela? Eu estava dizendo para minha esposa ontem, eu disse que vocês são complicados demais. Vocês vão entender por quê. Olha para lá. Porque nós homens, se eu estiver falando errado, vocês podem me corrigir. Eu até tomar água. A gente erra, ou não erra? Erra. Muito. Só que na nossa cabeça, quando a gente pisa na bola, a gente diz assim: me desculpe, me perdoe, está tudo bem, e segue a vida. Só que a mulher não. Você pode pedir perdão, pode pedir desculpa, ela diz assim: mas ele disse isso, ele falou aquilo, ele não sei o que, ele não sei o que para lá, e fica remoendo, e fica remoendo, e fica remoendo, e fica remoendo. Ela passa uma semana, passa até mais, remoendo um assunto que a gente resolve em 5 minutos. Tá bom, eu pisei na bola, me perdoe, me desculpa. E a gente, homem, também tem um ponto fraco, porque a gente acha, e aí eu aprendi isso com Deus, que a gente planta de noite e colhe de manhã, não é assim. A mulher não vai acreditar no que você diz com a boca, ela vai acreditar no que você faz com as suas ações. Ela vai dizer assim: mudou, quero ver. Quero ver amanhã. Quero ver como é que você vai vir amanhã. E o passar dos dias é que vai dizer para ela se você mudou ou não. Está entendendo? É por isso que Jesus diz assim: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Quando Jesus ele nos amou, ele não olhou para o nosso defeito, não. Está entendendo? E a gente tem que aprender a ser plantador no reino. Mulher que está dentro. Às vezes eu paro assim e digo: meu Deus, se o Senhor tivesse me dado graça hoje mesmo, já estava, não sei se era com dor, não sei, que ela não fala, né? Eu não sei, mas ela estava meio invocada, ela estava a comida meio invocada. O diabo deu nela aqui. E ela bota a comida no meu prato, não, ela que bota sou eu, vai estar meio. Que diabo deu nela aqui? E imagina que eu estou ali, eu digo: Jesus está repreendido, né? Imagina, para aquele que ainda não teve sabedoria de lidar com a situação, uma mulher difícil, saber complicado, porque tem mulher, irmão, que ela mora de dor, mas não tem um marido que está sem dor. Ela quer que o cara adivinhe. Como? Estou dando só um exemplo de casamento, viu? Pelo amor de Deus, não quero entrar no casamento de ninguém, né? Mas comer a cabeça é fácil. Se ele disser assim: vai pedir perdão para aquela pessoa que me machucou, poxa, eu não vou nada. O senhor quer que eu vá ali? Quer que você vá ali? Peça perdão. Ou não, comer a cabeça não é fácil. A gente diz logo que né? Mas na cabeça do bode aqui, minha sogra, de um cordeiro. Está repreendida. É forte, né, irmão? É a vontade de Jesus. Se Jesus está dizendo assim: Maria, você vai ter que passar por esse vale, e não vai ter ninguém que vai lhe socorrer, não. Se você não passar, você vai ficar presa de novo. Você passa ou passa. E quem é que vai impedir? É fácil dizer: sai dele, mas a vontade do Senhor foi essa. Nem que você passe uma perna só, pendurada pelo meio, mas você passa. A vontade de Deus prevalece, irmão. O problema é que quando é para comer o perninho, quando é para comer o carreiro
Você tem que comer as pernas dele, para deixar nada. O que é a perna do cordeiro aqui, irmão? A Bíblia diz que Jesus não era desejado. Quem olhava para ele não sentia beleza alguma. Então imagine umas perninhas finas. Imagine. Não tinha perna de atleta não. Pastor, o que é que significa as pernas? O que é que nós fazemos com os pés? As pernas têm a ver com o caminho. A Bíblia diz em Provérbios 14:12: tem caminho para o homem que parece ser direito, mas o fim dele é caminho de morte. Se Jesus nessa noite disser para você: os teus caminhos não me agradam, ou os teus caminhos estão agradáveis aos meus olhos. Eu estava orando esses dias de madrugada, e quando eu tocava no nome da pessoa, o Senhor dizia: o caminho dessa pessoa não está de acordo com a minha vontade. E eu sentia a presença do Espírito Santo, e o Senhor me tocava, pastor, na minha perna esquerda, essa daqui, tocava na perna e dizia: essa pessoa está fazendo coisas que eu não me agrado, o caminho dela não está comigo. E tinha pessoas que eu orava, pastor, as duas pernas sentiam a graça, e eu dizia: eu me agrado da vida dessa pessoa, eu me agrado deste cego, eu me agrado desta cega. Como é que você está na presença do Senhor? Quem é você na casa de Deus? Você tem comido as pernas do cordeiro? Ou está na onda do mundo comendo peixe, irmão? O prefeito vai tirar a foto depois. É não? Tem que sair na rede social, né? Porque foi o prefeito que deu. O teu caminho Deus se agrada. A Bíblia diz que os caminhos do homem estão diante do Senhor. Não tem nada que eu e você faça que Deus não saiba. Nada. Ele sabe o que eu penso, que você pensa, o que sai da minha boca, sai da sua. Aonde eu entrei, onde eu saí, o que tem no seu celular, o que tem no meu. Sabe de tudo. Você sabe que se a gente virar uma China, olha, a gente não vive, mas está tudo para virar. Porque, olha só, uma profecia que está se cumprindo. Olha bem, debaixo dos nossos olhos. Abra a Bíblia, por favor, Jeremias 5. E vou dizer para você entender o que eu estou falando. Você pode dizer assim: pastor, está sendo besteira. Não, estou falando na Bíblia aqui. Profecia que está se cumprindo debaixo dos nossos olhos. O que foi que o Donald Trump fez agora recentemente com a China? Quem sabe dizer? Quem acompanha a política, não. Ele taxou a China em 100%. 100% no imposto. A China comprava muita carne dos Estados Unidos, também do Brasil. Mas se os Estados Unidos permanecerem com uma taxa de juros acima dos produtos da China ou de vendas da China lá no alto, e quem é que ela vai comprar? Aonde é que ela vai vir buscar carne? Quem é o maior produtor de carne depois dos Estados Unidos e depois de dois países que tem? É o Brasil. Tem produção de soja que nem saiu do chão, já está vendida para os chineses, se você não sabia. E a Bíblia diz em Jeremias 5,15, olha o que a Bíblia vai dizer: eis que trago contra você uma nação de longe, ó casa de Israel. E se você não sabia, o Brasil é o Israel que foi disperso pelo Senhor. A gente é o Israel espalhado, não, se você não sabia disso. Ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. O jabá deles é como a sepultura aberta, todos os seus homens são valentes, devorarão as colheitas, o pão de você, devorarão seus filhos e suas filhas. Olha o que está sendo dito aí: vai melhorar a economia? Vai, mas possivelmente falte carne aqui, ou a carne aqui fique mais cara. Está entendendo, irmão? Isso é bíblico. Debaixo dos nossos olhos. E se a gente virar, porque é o que está pintando aí, para ser igual a China, na
que passa, tem a digital do cara, tem tudo. Olha para ele. Dominado 100%, controlado 100%. Estou dando só um exemplo para você entender. E tem muita gente que prefere andar no caminho do mundo do que obedecer os caminhos de Deus. Porque o governo de Satanás vai ser um governo de controle. No começo vai ser bom, por que não vai ser bom? Imagina, para quem gosta de dinheiro, quem gosta de dinheiro aqui? Ó, tu levantou a mão. Imagina, no governo do diabo, vem cá, Marias. Vou botar na tua conta 1 milhão. Você gastar, comprar, viver, gozar a vida, Maria. Pega, Maria, vai-se embora. Tu acha que Maria se lembra de Deus com 1 milhão no bolso? Tu acha Maria na igreja? Mas a Bíblia diz que ele vai enganar a parte da população por 3 anos e meio. Falsa paz, falsa prosperidade, todo mundo vai ter dinheiro. E está perto de acontecer isso aí. Sabe por quê? Deixa eu dizer para você, está sendo anunciado um reset mundial. Vocês sabiam disso? Que a terra vai ficar escura por alguns dias, um reset vai parar tudo. Só tem algo que possa fazer isso acontecer. Eu não estou dizendo que os homens não possam fazer de uma forma proposital, mas só tem algo que pode causar um apagão realmente em toda a terra, a volta de Cristo. A volta de Cristo. Você sabe o que é que os senhores do mundo pregam? Que para eles trazerem a falsa paz tem que deixar o mundo em caos primeiro. Porque quando tudo está desarrumado, todo mundo quer ajuda e não pergunta de onde ela está vindo. Forte. E nem todo mundo quer comer as pernas do cordeiro, porque nem todo mundo quer andar nos caminhos do Senhor. São poucos. A irmã disse, eu fui na casa dela sexta-feira, ela disse, isso é besteira o que está na Bíblia. Olha só, uma pessoa que eu cresci vendo orar, que eu cresci vendo Deus falar através da pessoa, e ela disse, isso é besteira. Tem nada a ver. Se a gente for ver tudo que é pecado, olha só, irmão, para pensar. Eu disse amém. E eu saí daquela situação, Deus dizendo para o meu coração assim: ela não sai da idolatria. É difícil ela sair da idolatria, porque o caminho do Senhor, irmão, é apertado, é estreito. Pô, não abri mão do caminho do Senhor, não tenho parente visitando minha casa não o tempo todo, não. Tem gente que
da vida. Nem todo mundo quer os estreitos de Deus, não. Porque tem hora que a coisa fica estreita, tem hora que é só você e Deus. Você não tem ninguém para pedir nada, não. Vamos comer o cordeiro, irmão? Já passei da hora aqui, mas já temos meia horazinha aqui. O livro da palavra. Vamos comer as vísceras do cordeiro? Quem quer comer as vísceras? Coma as vísceras do cordeiro. Você não gosta de vísceras, irmã? Ali animado, já comeu a cabeça, já comeu as pernas, já as vísceras agora. O que é as vísceras, pastor? Olha só, as vísceras, ela tem a ver com a palavra. Como é a palavra? Escute bem. Deus disse, capítulo 3 de Ezequiel: Ezequiel, come este rolo aí. Quem aqui se alimenta da palavra? Come este rolo, Ezequiel. Ele come. Começa a se alimentar. O capítulo 3 de Ezequiel vai dizer, eu gosto muito desse texto, que ele vai dizer assim: ainda me disse, filho do homem, coma o que está diante de você, coma este rolo, depois vá falar à casa de Israel. Você quer ver quando a pessoa vai estudar a palavra? Olha, irmão, a palavra diz, a palavra fala, se prepare para as caras feias, se prepare para você não ser convidado lá por grupinho. Olha, irmão, a palavra do Senhor fala dessa forma, a palavra do Senhor, a palavra, quando você começar a comer a palavra, o diabo primeiro se vai levantar contra a sua vida e a minha. Eu comi, era doce como mel. Porque quando a gente lê a palavra, a gente se alegra, mas quando Deus diz assim, vai lá e fala. Diga para aquele vaso que ele é um desobediente. Diga para aquela irmã que eu estou vendo o que ela faz. Diga para aquele irmão. Chama aquele irmão e diga que ele é um rebelde. Olha. Imagina. Quantos aqui se alegraram com a palavra de sexta-feira? Teve uma irmã que disse, pastor, eu estou maravilhada com a palavra até agora, mas eu posso dizer sem medo de errar. Teve irmãos que já saíram assim, oxe, essa palavra e não sei o quê. Ou não é assim que funciona? Hoje é Páscoa, pastor. É para o senhor botar a música do coelhinho aí. Só que coelho não faz parte da nossa fé, não, irmão. É um animal criado por Deus, nós temos que tratar bem. Se quiser criar, crie, mas Jesus não tem nada a ver com coelho, é cordeiro. Tem pessoas que quando escutam a palavra, quando escutam você falar, e quando ela dói, quando ela vai na alma, o mensageiro não é bem visto. Porque como é as vísceras de Cristo, não é para qualquer um. Jesus disse, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Imagina. Forte. Eu fui. Tomara que ele esteja me assistindo. Se estiver assistindo, tome vergonha. Levei esse carro para consertar e das vezes que eu falei com aquele abençoado, ele sempre dizendo que os outros que não prestam. E ele é o tampa da caixa. Ele disse, rapaz, eu vou agitar o carro com esse abençoado. E é o cara que Deus revela. E já conheceu o cantão do segundo livro e papapá e pererei. Eu digo, vou agitar o carro com esse cara, porque o carro vai ficar bom. E ainda levei o irmão, ainda fez uma propaganda. Mas
Mas ele foi covarde comigo. Porque a Bíblia diz que a palavra do crente é uma só. Eu acertei com ele um valor, e Deus me deu dinheiro para pagar, mas quando ele viu o trabalho do carro, ele desistiu, porque ele não tem palavra, o senhor não tem palavra. Então o senhor não passou no teste, se estiver me assistindo. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro crente ele sofre, mas ele não abre mão da palavra. Ele perde, mas ele não abre mão da palavra. No dia 31 de dezembro, eu entrei numa rua na contramão. Foi fato, não foi culpa minha, foi do aplicativo. O rapaz veio e bateu, foi uma batida de cheio. Rapaz, ele mentiu até na hora de estar num acidente. Ele ligou para o pai dele, disse que foi eu que bati nele, foi ele que bateu de cheio na porta do carro. E estava mais preocupado com a morte do que com a vida dele. Quando eu desci do carro, repreendi o espírito da morte que estava sobre a vida dele, orei, repreendi o mal. Mas esse povo que é ganancioso, que gosta de dinheiro, não está preocupado nem com a própria vida. E o pai dele chegou, ainda veio me dar lição de moral, não fazia, sem me conhecer, ainda veio me julgar. E eu estava saindo daqui de casa para fazer uma oração na casa de uma irmã, e o diabo se levantou no meio do caminho. Mas eu cheguei, eu disse: meu irmão, eu tenho uma missão para fazer, eu tenho uma casa para sair, o carro está aqui, se bateu, você está vivo. E sim, você tem que esperar, está aqui meu telefone, está aqui meu endereço. Não, a gente vai na loja, a gente pode ir na loja, vá e veja quanto é que vai ser o prejuízo, porque meu Deus vai me dar dinheiro para comprar. E fui fazer o que Deus tinha determinado. No meio do caminho, Deus levanta sempre pessoas, levantou um empresário muito importante na minha vida e disse: pastor, deixa que eu resolvo o problema, deixa que eu pago, deixa que eu faço. E começou a confusão. Eu disse: não, o senhor me perdoe, mas eu dei a minha palavra, eu vou honrar a minha palavra. E ele cobrou R$2.000 para consertar a moto dele. Foi 2.200 para ser mais exato. Assim, pastor? Disse: aqui, pastor, o orçamento dá 2.200. E eu fui lá no aplicativo, vi como era a forma que eu poderia fazer, e disse: está aqui o seu dinheiro, porque a palavra do crente é uma só. Eu poderia ter dito assim: não, a partir de agora resolva o problema aí com essa pessoa, e eu sei que a pessoa resolveria, mas iria baixar muito mais. Mas pastor, o senhor está sendo besta? Não, eu honrei a palavra que saiu da minha boca. O Salmo 15 diz: ele sofre, mas não muda. E Deus não deixou de me abençoar, Deus não deixou de me dar graça, Deus não deixou de me restituir o que o inimigo tinha tentado tirar. Por isso que eu digo para o pastor, a primeira coisa que eu fiz foi apagar o número dele do meu celular, porque eu não gosto de covarde. Eu não suporto gente covarde. Eu não suporto covarde. Então, uma pessoa que dá a palavra, que não honra a palavra que tem, para mim essa pessoa não merece confiança mais. E não venha me dizer que Deus revela, que Deus leva na terceira dimensão, que Deus leva não sei na onde, porque o Deus que eu conheço, ele não vai de gente falso. Isso é palavra. E dói quando a gente fala isso. Dói ou não dói? Dói, irmão. Dói. Está aí, o carro está aí. Às vezes ela dói. Porque viver a palavra não é para qualquer um. Pergunta de levinho para a pessoa que está do teu lado: tu vive a palavra? Tu vive? Tenho certeza. Dói ou não dói, irmão? Se fizer um teste, mano, dentro de casa, tu chama a palavra.
palavras que Deus não quer. Como é que está teu celular? Se for afinar mais a tua vida íntima, quem é tu? Se for passar no funil mesmo, daqui a pouco corre no carro. Porque a palavra dói. Ela vai na alma. Então nessa noite, para não prolongar mais, o meu cordeiro não é para qualquer um. Até é bom comer as partes nobres do cordeiro, a paleta, o pernil, a picanha, a costelinha, o carré francês. Mas quando passa para a cabeça, para as pernas, para as vísceras, ele diz assim: ai não, Jesus. Esse Jesus que me cobra, quero não. Esse Jesus que quer mandar na minha vida, quero não. Esse Jesus que fica dizendo aonde eu tenho que ir, onde eu não tenho, quero não. Jesus ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Pastor Adriano, eu peço que você não saia daí agora. Eu vou pedir um irmão para louvar. Depois eu venho o pastor ou o pastor da bênção, porque a pastora vai dar um cordeirinho para você, né? Ela separou muito cordeiro hoje, né? Pela quantidade de pessoas, o que sobrar, ela dá para cada um 2 ou 3, né? Vale a pena. Não é chocolate do Paraguai não, irmão, é caro. Eu estou dizendo logo que tem pessoas assim, é caro mesmo. Cada bala custou uma bala mesmo. Cada bala custou uma bala mesmo, para você não dizer valor, né? Então, né? Muito caro, né? Eu não comprei ovo da Páscoa, porque eu não vou por esse caminho, mas eu comprei chocolate para cada um dos meus filhos. Aí o Natan disse assim: o I, papai, só comeu um. E eu sei para que foi que ele guardou o outro. É pobre. É pobre. Ô Natan, esse pivetinho é uma bênção, meu irmão. Pivetinho, ele diz tudo que o irmão faz. Tem hora que eu dou umas puxadas na orelha dele. Quando ele está cúmplice da coisa, ele fica neutro. Mas quando ele não está participando das coisas, ele diz: sabe quem foi o plano feio? Ele está dizendo: cara, sem vergonha, tem hora que. Né? Mas Deus é fiel. Tem arrumar algo hoje? Venha louvar, adorar o Senhor. Eu pensei que a pastora ainda estava lá na sala. Né? Amém, amados? Todo mundo comeu o cordeiro? Só Maria comeu, meu irmão? Não é possível uma coisa dessa. Depois de passar toda a prova, tem chocolate agora, irmão. Em nome de Jesus. Né? Venha arrumar algo ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Está aqui o Bernardo, vamos segurar.
Senhor, igreja. Glória a Deus. Quantos aqui querem renunciar ao pecado? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A palavra hoje foi renúncia. Renunciar ao pecado, irmão. Renúncia, joga para fora o pecado. O meu cordeiro é bom. Ganha. Oh, glória. Amém? Você que quer receber a bênção do Senhor, estende tuas mãos. Em nome de Jesus. E o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, nesta noite resplandeça a sua luz sobre a minha vida, sobre a vossa vida. E assim seja para todos sempre, em nome de Jesus e a igreja.